um só poder sobre a cabeça de todo homem, de um, de per si para per si. Ou seja, no poder que Deus deu a todo homem, ele se está apto para, no bem pensar, nos fundamentos de razão, dirigir a sua vida e ser instrumento dentro do coletivo para que os homens não se corrompam ao se organizar por partidos, por corporativos e por facções que vão se alcançar a decadência de se tornarem por uma facção criminosa. Essa inclinação do homem natural, quando vai se exaltar de si mesmos, através de togas, através da sua vaidade, de louvores hipócritas. Aí não haverá, de fato, sustentabilidade para ninguém. Não haverá se eles alcançarem postos de autoridade, que eles vão procurar defender-se e justificar-se em palavras vazias como democracia, entre aspas, vão dizer ordem judicial se cumpre. Tem mais palavra que está me faltando pela memória. Ou seja, vão colocar o outro, em dizer que está conduzindo em romper com as instituições. Ou seja, eles são as instituições, eles são os instituídos da instituição que não querem qualquer contraposição quando eles estão no engano da mentira. Esse é o grande problema. Observando, e gostaria que todos observassem, os títulos de todas essas proposições das pretensas empresas de televisão, em particular eu chamaria hoje uma CNN, que é totalmente desvinculada dos interesses do Brasil. Lembram que houve já conflitos da CNN com o Trump, na ocasião que estabelecia as disputas das urnas dos Estados Unidos com aquela questão depois de ser tratado por fraudulenta. Exatamente nesse momento, exatamente nesse momento, é que o Biden liga para cá com ameaças ou proposições que se dizem ameaças, mas no fundo o que ele está dizendo é como se todos que tratassem das urnas como de fato fossem elas corrompidas e não mais passíveis de qualquer interferência externa. Ele quer sustentar o fato de que aquela discussão das fraudes na América, ele está eleito e não vai nunca abrir de querer dizer que está tudo ok. Por isso que fica o problema hoje. Os americanos, homens estão disputando postos elevados nos Estados Unidos, que chega inclusive ao Senado. Eles não acolhem mais essa ideia dessa pretensão de urnas invioláveis e sempre estarão essas eleições sujeitas a discutir isso na justiça. Desde que haja lá a justiça, que aqui não existe, porque aqui o Alexandre de Moraes resolve tudo, determina desbloqueio de estrada, determinar a polícia, não sei se ele fala com as autoridades do devido processo na ordem, não vai falar, vai ligar para um delegado qualquer mais próximo de um evento, ou de algo que ele surge que aquilo é impróprio aos olhos dele, e vai mandar fazer que assim o faça. Se disserem que isso é natural, eu nunca vi nada semelhante. Nunca conseguirei ler na história, essa vai ficar pontual. No Brasil, foi uma época que apareceu um cidadão que era juiz, e o cara, ele foi advogado de uma facção, por incrível que pareça, ele foi eleito como
foi nomeado como Supremo da Corte de Brasília. E aí o conto todo vai. Não haverá nada similar. Única no mundo, milenarmente, que um juiz a tal grau não era o rei, não era o César, não era... Se tomou a coroa do Napoleão e diga, não, Napoleão, a coroa é minha, e se coroou. Compreendamos que, por um tempo, quando se tratava pós-mensalão, e depois já se falava no impeachment da Dilma, eu recordo bem que o Reinaldo Azevedo e outros eram totalmente defensores da necessidade daquela mudança de governo, mudança da cabeça de quem estava governando, que era o partido PT, representado pela Dilma, mas era expressão do Lula, desde Celso Daniel, o histórico já considerado como um desastre. Pois bem, o Reinaldo era o defensor, e outros. Mas, quando houve a mudança e Bolsonaro entrou, leia-se o que o Reinaldo escreveu. Aí ele mudou de organização, mudou agora uma que era totalmente contra os interesses deles, e agora, na sujeição de um funcionário bem pago, ele passou a dizer a voz da empresa. Aí mudou o discurso. Quer dizer, tudo que era coerente na ocasião se tornou por razões de incoerência para ele agora. Mas isso é um caso particular do Reinaldo Azevedo. Tu vai escutar homens os mais renomados, inclusive um que era um grande jornalista da Globo não, do Estadão, na época que esse Estadão era forte e firme. Até usei ele como instrumento de indicação de um bom homem, mas depois comecei a ver a mudança também. Então, quero dizer, vamos falar, tem suporte, força, até que daqui a pouco as pressões sobre eles trazem os temores do amanhã e eles sucumbem. Jogam todo fora, toda aquela sua vivência e de imagem que foi por bem os retrataram e se colocam em algo impossível de ser acolhido. Como ocorreu com aquela senhora, que daqui a pouco fazer um beijo todo sexualizado pela Globo, daquela senhora. É uma coisa horrorosa que tem ocorrido. Quer dizer, a Globo usou de malignidade para alcançar muitos e alcançou mais objetivamente, diretamente aquela, quando fez dela por instrumento. Compreendendo isto, reabro agora Reinaldo, estou começando a ouvir o Boris Casoy, está começando a mudar o discurso. A pergunta é, por que mudar o discurso? Porque está vendo ele se mover da possibilidade da intervenção militar, porque é o povo que requer essa intervenção. E essa possibilidade, eu digo, está no exército de determinar no seu comando fazer ou não fazê-lo, porque tem juízo e insuficiência para fazê-lo e determinar. Seria melhor. Mas está para se definir o que vai fazer o exército, todos estão aguardando nas ruas. Mas sucede que a pergunta fica, por que está havendo mudança do Reinaldo? Ou desse daquele agora retornar novamente àquela sadia poder de razão, por dom cognitivo. Este é o ponto. Eu diria que estão denotando que se passar esse período vai completar 4 anos em dezembro, de estar fazendo da figura do presidente. Eu não vou usar nome, porque não importa o nome. Importa quem está na presidência tem a boa-fé de fazê-lo. Sei que há dificuldades, cada um tem a sua forma própria, e nem sempre a forma que ele vai adotar, ou da maneira que ele é espontâneo a fazê-lo, seja algo que seja por todos bem apreciado. Claro, melhor seria que fosse uma forma mais, eu não sei, diria erudita, talvez,
mas também firme, não pode faltar a firmeza, senão não configura nada. Fica uma coisa solta, vazia, não se sabe exatamente qual é o que quer, qual é a vontade de fato daquele declarante. E nisso o Bolsonaro se observa. Não queria falar no Bolsonaro, o presidente se observa. Ele é firme, embora usando palavras que lhe são próprias. Queremos dizer, traz consigo a convicção, põe convicção no que ele está dizendo, como algo que ele vai fazer, se dispõe a fazer com os riscos que de fato sabe que vai correr. É isso que falta um Reinaldo, falta ao Casói em certas ocasiões, embora tenha um homem realmente excepcional na sua capacidade de bem julgar, se de fato o quiser fazer, e não temer nem o seu corporativo, e nem a empresa a que ele recebe salário. Aí está a grande dificuldade do homem, onde de fato a capacidade de sustentar a justiça faz o homem. Essa é a figura de Cristo. É a figura no momento que estamos tendo conduzido essa condição e agora temos que dar o testemunho. Não tem mais lugar para escolher, não tem mais espaço para essa escolha. Não dá mais para ficar, não é questão de lado. Pendularmente, temos que acolher o fundamento de razão como sendo um fundamento em caráter eterno. Pois bem, então retorno, mas qual é a dificuldade? Por que é que estão mudando e sabe se denota? Fico pensando e que resposta posso ter, a não ser o que eu vou dizê-lo. Veja, é simples. Eles percebem que tiveram a liberdade total de dizer o que queriam. Como o historiador lá, que agora está voltando, agora dizendo palavrinhas mais apropriadas. Já chego lá. O professor e historiador. Então, todos eles falaram maravilhas na época após Mensalão e depois massacraram a verdade. Mas, ao mesmo tempo, agora, foram bem pagos nesse período, mas agora vem uma pergunta que eles todos estão fazendo. E consigo mesmo, não vão dizer publicamente de maneira tão objetivamente clara como eu estou dizendo. Eles estão dizendo agora consigo mesmo, seja na hora de dormir, seja onde for, estão repensando, digam, puxa, quer queira ou quer não queira, fomos livres para dizer o que queríamos. E mesmo que esse que queríamos, nós também sabemos que nos moveu foi muito mais a opressão e nos colocamos sob a prostração do próprio peso da empresa e do nosso salário que não queremos perder. Sucede que não há mais lugar. O pensar deles agora é simples. Bom, vai mudar. Vai vir uma porcariada. Mas como agora eu vou conseguir combater a porcariada? Não vou ter a liberdade que tive para combater o que era bom. Estão compreendendo? Então não há mais escolha. Eu diria que é um tempo, e façam rápido, para que também participem e, de fato, compartilhem para que o Exército Brasileiro tome uma decisão. A decisão será melhor, sempre será melhor. Mas estarão auxiliando também, como os povos estão nas ruas. Não fico dando endosso nas proposições de Moraes. Ele é um simples juiz. Nunca vi um juiz tomar posição a tal grau de autoridade, de executar, de determinar, seja para a polícia de um estado, militar, polícia civil, a polícia federal. Não tem sentido. Isso é uma anomalia, é uma aberração democrática. Como falar em democracia em tal grau de aberração? Ponderem! Para que essa palhaçada toda de votos, milhões de pessoas votando, se deslocando, não despesa nada. Aí para uma paralisação que os querem reclamar por direito, para defender de fato, sabe que vem após essas questões, e vai alguém dizer
Tem que ver o tanto que já estão criando de prejuízo, essa paralisação. Brincadeira tem hora. Então muda o discurso. Eu não terei condição de defender nada. Se agora já não tem os que são livres, e você livre, fez o que quis, declarou o que quis contra o bom presidente nas suas boas intenções, como é que vai sustentar na frente? Não terá produto para vender. Ou seja, as empresas as quais vocês trabalham não terão produto para vender. Ao estar retratando apenas as misérias, ninguém lerá a tais misérias. Vamos ter que recorrer a alguém de fora que vem nos defender aqui. Gente com juízo, jornalistas com juízo, com fundamento de razão, em verdade, não por hipócritas, que venham determinar realmente a defesa que já está ocorrendo com os jornalistas americanos e tratar dessa falsa, pretensa eleição que foi feita. É simples. Aí me pergunto, o que vai restar? Ao jornalismo que vai restar é retratar as bênçãos recebidas, relembrar que lutaram, mas de fato foi bom que assim fosse, e vão relembrar que tudo que se venceu da corrupção, vão retornar à figura do Moro com importância, e também a importância que resvalou naquele momento em que ele veio dar suporte ao Moraes, ao dizer que não poderia mudar a cabeça da Polícia Federal, porque eles tinham o domínio do cidadão. Não quero dizer que o cidadão da polícia fosse um corrupto, mas por razões de interesse, como o jornalismo faz, na sua pretensa liberdade, também sucumbiu às condições que ele não teve condições de suportá-la. Assim também vejo o Moro para ter que vencer o corporativo. Na hora que o Moro agora se vê retratado na posição de réu, e vê que tudo aquilo pela qual lutar não valia nada, sim, agora sim, ele toma a postura que devia ter tomado já desde antes. Mas não tem importância, o tempo tem o tempo oportuno. Agora ele tem o tempo todo de fazê-lo com rigor, com força. E faça isso a todos os seus colegas, a todos que são do corporativo, mas cria-se a visão do corporativo honesto, de justa justiça. Aí sim, conseguirá chegar à presidência, Moro. Pega essa bandeira. Pega essa bandeira. Como importante eu vejo nesse momento é o general Mourão. É um homem que tem uma dimensão enorme na percepção que é própria de um general bem informado, como ele é, como é inteligente, é um homem honesto. Eu digo que essa dupla dentro do Senado, mas uma luta desde já, independente de já ter sido recebido a posição já dentro do Senado em exercício. Já antecipem o exercício do vosso trabalho. Que fica, então, objetivamente do que declaramos. Não pode nenhum jornalista daqui para frente tome a decisão para o vosso próprio bem. Não é ameaça. A ameaça está do outro lado, vocês sabem? O que vocês esperam depois? Vamos festejar com eles no morro? Então mudem. Ajudem a determinar. Continuem com as suas vidas e todos os outros também, livremente, poder dizer os seus pensamentos. Está tudo claro, foi tudo dito. Agora passou uma nova eleição. É vossa. Digam. Ajudem a derrubar essa porcaria, essa corrupção que envolve o corporativo do Supremo Tribunal. Porque assim não darão tempo para que dentro da Câmara e no Senado, ainda com os votos ainda disponíveis dos corruptos, não aproveitem para colocar a tal PEC, para já poder abertura para fazer o que querem. Nada.
Nada. Agora está na hora de fecharem as portas. O Rodrigo não segurou até agora? E o Maia não fazia no passado? Nada que possa interessar de abertura. Até que se defina com clareza tudo o que sucedeu e que ainda está por suceder. Estamos nós, todos, com a cabeça pronta na guilhotina. E diria, vós que defendesse para que o corrupto fosse eleito. Na fraude. Porque é fraude agir contra o fundamento da razão e da verdade. Todos vós sois participantes, mas não estáis inseridos em crime. Evitai de que se tornem criminosos, porque não terão forma de sair da prostração que vão se encontrar se isso tudo ocorrer conforme pensa o Lula. E pensa quem o domina. E pensa quem está já falando, não sei se é verdade, que agora não se consegue saber mais nada, de que ele já disse que ele pretende, como foi o Bolsonaro, com aquele cidadão que era perseguido, embora tivesse o direito parlamentar, agora não. Ele vai fazê-lo pelo adélio. E esperam vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Gostaria de ter novamente o Reinaldo Azevedo e poder de fato exaltá-lo. Eu fiz. Depois que eu vi que o Reinaldo já estava sob a sujeição de interesses muito estranhos, aí abandonei de dar louvor, porque não temos como dar louvor quando se observa que há mentira. Uma mentira já organizada, bem planejada, e assim por diante. Ficamos por aqui. Mas está na vossa mão agora. Vamos fechar com chave de ouro. Sejam o Reinaldo, o Lima, Lira, não é aquele, o jornalista, o historiador, seja lá aquele lá do norte, que era do Estadão, também dava louvor a ele, depois retirei o louvor, não coloquei mais, porque também está percebendo que já estava com condição determinada de opressão. E que tudo ocorreu no momento que nasce mais um filho que era pequeno, não sei se um temporão, e ao mesmo tempo que agora se abaixou o Covid, sobretudo, e os temores correspondentes que vieram com o Covid. Eu diria que todos foram fragilizados nas suas razões e preferiram ficar dentro dos protocolos. Diga, como todo homem que foi restaurado na sua mente e no seu coração. Jesus terno de Deus, de um só bom caráter, que é meu caráter, falareis. Verdadeiramente falareis. Assim viverás em alegria e paz. Um só.